Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de geometria plana envolvendo a fórmula da tangente do ângulo. É a questão número 44 da prova de soldado PM de Alagoas 2021. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueça de comentar aqui embaixo. Então, vamos lá. Com relação às geometrias plana, espacial e analítica, julgue os itens que se seguem. Sendo ABC um triângulo, em que ângulo A é igual a 45 graus, ângulo B é igual a 60 graus e AB é igual a 1, então a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2. Bom, pessoal, eu quero saber se a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2. Então, eu vou começar representando o triângulo que o enunciado está descrevendo. Sendo ABC um triângulo, então aqui eu tenho um triângulo A, B, C, em que ângulo A é igual a 45 graus. Então, o ângulo A é 45 graus. Ângulo B é igual a 60 graus. Então, o ângulo B é 60 graus. E AB é igual a 1. Então, pessoal, essa distância AB é igual a 1. Então, a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H é igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2. É o que eu quero saber. Então, essa altura H relativa ao vértice C é o que eu quero saber. Bom, pessoal, observe que eu consigo dividir esse triângulo em dois outros triângulos. O triângulo ADC e o triângulo DBC. Observe que eu tenho essa distância de A a D, que eu não sei, eu vou chamar essa distância de x. E eu tenho essa outra distância de D a B, que eu também não sei. Essa distância, pessoal, de D a B, ela vai ser a distância de A a B, que é 1, menos a distância de A a D, que é x. Portanto, a distância DB é 1 menos x. Agora, pessoal, o enunciado me deu dois dados, que é o ângulo A, 45 graus, e o ângulo B, 60 graus. Então, pessoal, eu consigo utilizar aqui a fórmula da tangente do ângulo, já que eu tenho o ângulo, o cateto oposto ao ângulo, e o cateto adjacente. Aqui também eu tenho o ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a fórmula da tangente do ângulo, que é a tangente do ângulo, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu vou começar aqui com o triângulo ADC. Então, eu vou substituir os valores. A tangente do ângulo, que o ângulo A, 45 graus. Então, a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo A é a altura relativa ao vértice C, H, que é o que eu quero saber.
sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é a distância AD, que é x. Tangente de 45 graus é igual a h sobre x. Aqui, pessoal, a tangente de 45 graus eu vou substituir por 1. E por quê? Porque, pessoal, na tabela trigonométrica, a tangente de 45 graus vale 1. É muito importante vocês terem decorado a tabela trigonométrica para resolver esse e até outros exercícios. É bem importante. Então, tangente de 45 graus na tabela trigonométrica é 1, que é igual a h. O x está dividido, passa para o outro lado do sinal multiplicando, vezes x. 1 vezes x, x, que é igual a h. Agora, pessoal, eu vou utilizar novamente a fórmula da tangente do ângulo, só que agora eu vou fazer o triângulo DBC. Então, o triângulo DBC é a tangente do ângulo. Aqui o ângulo B é 60 graus, então a tangente de 60 graus é igual o cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo B é a altura relativa ao vértice CH, que é o que eu quero saber. É igual a h sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo B é a distância DB, 1 menos x. Então, a tangente de 60 graus é igual a h sobre 1 menos x. Novamente aqui, pessoal, eu vou substituir a tangente de 60 graus pelo valor dela na tabela trigonométrica. A tangente de 60 graus na tabela trigonométrica vale raiz de 3, que é igual a h. 1 menos x, ele está dividido, passa para o outro lado do sinal multiplicando, vezes abre parênteses, 1 menos x, fecha parênteses. Raiz de 3 vezes abre parênteses, 1 menos x, fecha parênteses, é igual a h. Aqui eu vou utilizar a propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos x, multiplicação, sinais diferentes, é negativo. Raiz de 3 vezes x, x, raiz de 3, que é igual a h. Raiz de 3 menos x raiz de 3 é igual a h. Observe, pessoal, que nessa primeira equação eu obtive o resultado x é igual a h. Então, eu vou substituir aqui o valor de x. Raiz de 3 menos x, que é igual a h. Então, menos h, raiz de 3 é igual a h. Raiz de 3 menos h, raiz de 3 é igual a h. Raiz de 3 é igual a h. Menos h raiz de 3 está negativo desse lado do sinal, passa para o outro lado positivo, mais h raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a h mais h raiz de 3. Raiz de 3 é igual a h mais h raiz de 3. Eu também posso escrever isso, pessoal, de uma outra maneira, que é h vezes abre parênteses 1 mais raiz de 3. Por quê? Utilizando propriedade distributiva, h vezes 1, h, h vezes mais raiz de 3, mais h raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a h vezes, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses. Raiz de 3 é igual a h, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses. Raiz de 3 sobre, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, é igual a h. Aqui, pessoal, eu tenho uma fração onde eu tenho uma raiz no denominador. Então, eu vou precisar racionalizar essa fração, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a racionalização de vermelho para ficar mais claro. Como está ficando sem espaço, eu vou fazer aqui em cima. Então, pessoal, eu começo repetindo o numerador. Então, raiz de 3. Eu vou multiplicar pelo denominador com a operação inversa. Então, aqui é uma soma, 1 mais raiz de 3, vai ficar uma subtração. Então, é vezes, abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses. Sobre, eu repito o denominador,
abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses. Eu vou multiplicar novamente pelo denominador com a operação inversa. Então, uma soma fica uma subtração. Abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses, que é igual a H. Então, raiz de 3 vezes abre parênteses 1 menos raiz de 3, fecha parênteses. Aqui eu vou utilizar propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, multiplicação de sinais diferentes é negativo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, sobre, abre parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, vezes abre parênteses, 1 menos raiz de 3, fecha parênteses. Aqui eu também vou utilizar propriedade distributiva. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 3, na multiplicação, sinais diferentes, é negativo, menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3, mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3, na multiplicação, sinais diferentes, é negativo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é igual a H. Raiz de 3 menos raiz quadrada de 9, 3, sobre 1 menos raiz de 3 mais raiz de 3 menos raiz de 9. 1 menos raiz de 3 mais raiz de 3, corto, menos raiz quadrada de 9, 3, que é igual a H. Raiz de 3 menos 3 sobre 1 menos 3, subtração e soma, sinais diferentes. Eu pego o sinal do maior número, que é 3, então vai ficar negativo, e subtraio 3 menos 1, 2, que é igual a H. Raiz de 3 menos 3 sobre menos 2. Aqui, pessoal, eu vou dar uma ajeitada. Então, eu inverto raiz de 3 menos 3, vai ficar menos 3 mais raiz de 3 sobre menos 2, que é igual a H. Isso daqui, pessoal, menos 3 mais raiz de 3 sobre menos 2, é a mesma coisa que menos 3 sobre menos 2 mais raiz de 3 sobre menos 2, que é igual a H. Então, menos 3 sobre menos 2, na divisão de sinais iguais, é positivo, mais 3, mais raiz de 3 menos 2, aqui, pessoal, na divisão de sinais diferentes, é negativo, menos raiz de 3, sobre, como é 2, 2, o denominador comum, então é 2. Aqui eu coloquei mais 3, mas também não precisa, pode deixar só 3 positivo, que é igual a H. Portanto, pessoal, a altura H relativa ao vértice C tem comprimento dado por H igual a, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2, abre parênteses, 3 menos raiz de 3, fecha parênteses, sobre 2 é igual a H, ou a altura H relativa ao vértice C. Sim, pessoal, essa questão ela está certa. Bom, pessoal, essa é uma questão de geometria plana que envolve a fórmula da tangente do ângulo e você também precisa saber racionalizar fração. Essa foi a questão